Em Deuteronômio capítulo 31, nós vamos aprender com Moisés sobre como nós devemos ter consciência das estações da vida. Aqui Moisés ele vai reconhecer diante de Deus e diante do povo que o seu tempo de liderança chegou ao fim. Como isso é importante, como isso agrega valor à nossa vida, porque muitas vezes nós nos apegamos tanto a uma estação que não deixamos que o Senhor nos leve para uma outra estação. Às vezes o Senhor Deus está trabalhando ao nosso redor, fazendo com que tudo desmorone para nos levar a um outro lugar. Mas nós estamos tão apegados à estação atual que não queremos seguir em frente. Aqui Moisés nos ensina muito sobre isso. Então, convido você a ficar comigo aqui até o final. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like. Seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se você quiser, você pode se tornar membro para ter acesso a conteúdo exclusivo. E se quiser ficar mais conectado, me siga no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? O versículo 1 está escrito assim: Moisés disse ainda essas palavras a todo o Israel: Eu estou com 120 anos de idade, já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. Moisés reconhece que não tem mais capacidade, que já não tem mais energia para liderar Israel, que o seu tempo chegou ao fim. Eu conheci alguns pastores e conheço alguns pastores que eles são muito apegados ao poder, à autoridade, ao status de ser pastor. Se percebe no comportamento e no testemunho deles que não é um amor ao ministério, mas amor ao status, à posição, enfim. Moisés não tinha esse problema. Há muitas pessoas que elas precisam estar em evidência. Moisés não tinha esse problema. Quando nós fazemos uma retrospectiva, nós vamos ver que Moisés era líder porque Deus quis que ele fosse. O Senhor o escolheu. Mas ele mesmo não tinha uma ambição de liderança ou de estar em evidência. Foi o Senhor quem o escolheu para isso. Passado todo esse tempo à frente do povo de Deus, com tantos sinais e maravilhas no seu testemunho, Moisés chega e de repente ele diz, Moisés chega e reconhece que ele já não, o seu tempo acabou. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Eu peço a Deus que me dê essa sensibilidade de começar tarefas, coisas e propósitos, mas também de saber o tempo de encerrá-los, passá-los a outra pessoa. A obra de Deus precisa que nós tenhamos essa sensibilidade. A obra de Deus, para continuar crescendo, precisa de homens e mulheres que pensem assim, que tenham consciência das estações. O versículo 3 diz: O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará a frente de vocês, conforme o Senhor disse. No mesmo instante em que Moisés comunica que ele não será mais o líder da nação, ele comunica que um novo líder assumirá seu lugar. E esse líder é Josué. Se você estudou aqui comigo o livro de Josué, você vai ver que Josué ele se tornou líder porque também foi escolhido pelo Senhor Deus. Foi vocacionado e a sua liderança se deu de forma natural, é uma transição natural. O que nós entendemos é que a liderança ela é uma conquista. O Senhor Deus precisa vocacionar os líderes. O Senhor Deus é quem escolhe as pessoas que vão servir na sua casa. Muito do que a igreja colhe hoje nos seus resultados como igreja, é exatamente porque tem faltado às nossas lideranças essa sensibilidade de dar aos vocacionados essa nova estação. Muitas vezes a motivação da escolha do novo pastor, da nova liderança, não é porque é vocacionado, e por isso muitas vezes a igreja sofre. Versículo 7. Então Moisés convocou Josué e lhes disse, na presença de todo o Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá
com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. A liderança de Josué é uma liderança consagrada por parte do Senhor Deus, como eu já disse. Moisés faz essa transição diante da congregação, ou seja, não é uma coisa com briga, com confusão, não, é uma coisa santa. Moisés, um homem de Deus, ouve a Deus, apresenta-se diante da congregação e diz: este será o seu novo líder, e ora por ele, o esforça, o aconselha. Que bênção, meus irmãos, que Deus nos dê líderes dessa forma, líderes que tenham o coração de Josué, para que a obra do Senhor Deus ela não sofra. Versículo 15. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com os seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. O Senhor Deus está antecipando que o povo vai desviar. O Senhor Deus está antecipando que o povo vai desobedecer. E essa antecipação, o resultado disso, nós vemos no livro de Juízes, inicialmente, quando o povo desvia, quando aquela geração que não conhece ao Senhor começa a prostituir-se com idolatria, com o costume das nações pagãs de Canaã, e então se distanciam do Senhor. Versículo 17. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão. E naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Nós servimos a um Deus soberano. É interessante prestar atenção a isso, a essa antecipação do desvio, porque quando Israel se desvia no livro dos Juízes, quando Israel se desvia a ponto de ser lançado no cativeiro por meio de Nabucodonosor, pelos muitos anos de sofrimento e aflição, muitas vezes nós somos tentados a pensar que o Senhor Deus foi duro demais com Israel. Mas ele está dizendo: olha, se você tivesse me ouvido, isso jamais teria acontecido. Eu sei que vocês vão me desobedecer, mas ainda assim eu manterei a minha aliança. Se você prestar atenção, Jesus faz isso com Pedro. Jesus, enquanto está ali se despedindo, Pedro diz: eu vou com o Senhor até a morte. Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você me negará. Pedro disse: isso jamais vai acontecer. Mas o que é que faz? Acontece. Jesus diz: Pedro, quando você se converter, confirme a fé dos seus irmãos. Meus irmãos, Jesus, ele conhece as nossas fraquezas. Deus conhece suas fraquezas. Sabe do que eu e você somos capazes, sabe quando nós vamos acertar, quando nós vamos errar. O salmista, no Salmo 139, diz que todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Então, nós não vamos pegar Deus de surpresa. Dito isso, qual deve ser a nossa atitude? De humildade, de humilhação. Por isso que Davi é tão à frente do seu tempo. Por isso que quando Davi ele erra, Davi errou muito mais do que Saul. Mas por que é que Davi foi perdoado e Saul não? Por causa do coração de Davi. Davi tinha um coração quebrantado, coração de adorador. Quando ele peca com Betseba, por exemplo, a forma como ele se humilha é algo que eu e você precisamos refletir sobre. Então é nisso, ao meu ver, que está o grande segredo do nosso relacionamento com Deus. Humilhação, humildade, dependência. Inclusive eu falei sobre isso hoje pela manhã, utilizando Jó como exemplo. Nós, meus irmãos, não conseguiremos surpreender ao Senhor nosso Deus. O nosso desempenho não o impressiona, porque Ele já sabe o que nós vamos fazer. Mas a nossa humildade, a nossa dependência dEle, isso sim vai chamar a atenção do nosso Deus. Amém?